aí, pessoal, tudo tranquilo? Hoje estamos aqui para falar sobre o domínio cognitivo, certo? Domínio cognitivo, ele vai estar falando do quê? Ele vai abranger as operações mentais, como o raciocínio, linguagem, a memória, o planejamento das ações, a realização de operações matemáticas, entre outros processos de organização do pensamento. Ou seja, tudo que é relacionado ao pensamento, ao raciocínio, à aprendizagem, é aquilo que vai estar relacionado ao domínio cognitivo. Isso a gente vai ver alguns pensadores, inclusive nós já falamos na aula passada sobre dois pensadores que nós vamos rever aqui e vamos citar mais alguns, certo? O primeiro é o Jean Piaget, nós já vimos um pouco da teoria dele, certo? E que ele fez uma teoria através de observações para compreender como funciona a inteligência do ser humano, como é que se dá os desafios intelectuais, os processos intelectuais, cognitivos de cada fase da vida. A gente viu que nós temos 4 fases, né, dos estados cognitivos de Piaget, que é o sensório motor, o pré-operatório, o operatório concreto e o operatório formal. Destrinchamos um pouquinho sobre eles, a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre o sensório motor. Mas, além disso daí, o Piaget ele vai falar também de como é que vai se dar essa inteligência nos problemas da vida diária, em cada fase de desenvolvimento. O que é importante da gente saber isso daí? Se a gente souber identificar o que normalmente acontece em cada fase dessa, a gente vai saber como é que a gente vai poder intervir na nossa área de atuação. Então, nós temos alguns tópicos aqui que são relacionados também à teoria de Piaget, que é a relação de causa e efeito. A relação de causa e efeito ela vai trabalhar com 4 tópicos, que são tempo, espaço, objeto e causalidade. Como a gente pode explicar isso daí? Você tem que se situar no espaço-tempo. E isso vai ocorrer de acordo com a maturação do sistema nervoso central e a sua interação com o objeto, que vai te dar uma causalidade. Por exemplo, vai chegar em determinada faixa etária em que você vai ter movimentos reflexos, você vai só pressionar o objeto. Outra faixa etária, um pouco mais adiante, que a gente tem a fase de movimentos reflexos, que seria o primeiro subestágio do sensório motor, e o outro subestágio você começa a refletir sobre isso, você começa a interagir e identificar que existe um objeto e não simplesmente segurar. Você começa a interagir com esse objeto, você pega esse objeto e coloca na boca, que normalmente a boca também é um movimento reflexo, que é um movimento de comer. Mas você não sabe o que é aquilo, então você pode associar, ou a criança pode associar aquilo que é de comer, coloca na boca, tá? Um próximo passo, uma próxima evolução desse processo cognitivo seria o quê? Você identificar que é um objeto, mas que ele não serve para comer. Então você vai começar a explorar aquele objeto. Você vai começar a ver, a interagir com ele de uma maneira diferente. E posteriormente, você vai começar a interagir com ele de outras maneiras diferentes, que através da brincadeira, através do brincar, do pegar. E aí tem a relação de causas e efeitos, que seria o quê? Você, no tempo e espaço, se interagir, se relacionar, e esse objeto, por exemplo, ele pode te dar uma intencionalidade, uma causalidade. Você vai se locomover do espaço que você está para um outro espaço para poder pegar aquele objeto. Então, te dá uma relação de causas e efeitos. Vai fazer você se locomover. Então, você tem uma ação, uma intencionalidade para chegar ali, certo? Aí nós falamos dos estágios, já falamos aí a diferença dos subestágios, né? Que vai o primeiro estágio da fase intrauterina até 4 meses, normalmente movimentos reflexos,
tá? E de 1 a 2 anos que você começa a ter mais uma causalidade dos seus movimentos que deixam de ser reflexos para você ter intencionalidade nesses movimentos. Piaget trabalha principalmente na parte sensório-motor com uma fase que a gente chama de pré-verbal. Há uns signos, há interação entre as pessoas, entre a criança e as pessoas ao redor, porém não há fala, certo? Ele conseguiu fazer isso através de observação dos casos, de várias crianças, inclusive dos filhos deles, e entrevista conversando com as crianças em várias fases do seu desenvolvimento. E dependendo da fase, a criança, a mesma pergunta, ela vai responder de formas diferentes. Isso ele conseguiu identificar que cada criança tem uma diferença. Apesar de que, normalmente, cada pessoa passa por aquele estágio e não existe você pular de estágio, você vai passar de um estágio para o outro e é obrigatório seguir esse estágio e seguir essa linha de pensamento. Isso independe da idade. Tem crianças que conseguem fazer um pouco antes, crianças que conseguem fazer um pouco depois, que tem um pouco de retardo, mas segue essa linha de pensamento. Certo? Vygotsky já entra num pensamento de fase verbal, então a linguagem é importantíssima para a aprendizagem em relação ao que Vygotsky fala, tá? Ele fala numa interação sociocultural, ou seja, há uma relação mais complexa entre as pessoas e entre o ambiente ao redor. Tem que haver interação para que haja aprendizagem. A linguagem, ela é o principal instrumento, o principal signo para essa aprendizagem. E nós entramos também em um outro pensador e um outro autor, que é o Vallon. O Vallon, ele vai falar justamente de um contexto parecido com o Vygotsky, certo? Porém, ele vai falar aqui, que as relações são bem mais complexas entre pessoas e ambientes, a importância do gesto, que é o domínio motor, e a representação, que é o domínio mental, além de fundamental para a importância do desenvolvimento afetivo. Então, Vallon, ele vai um pouco mais além do que vai Vygotsky. Ele vai fazer uma interação entre vários domínios, mas normalmente ele vai falar o quê? Que há a aprendizagem entre a interação entre os dois, entre vários domínios, e tem que ter a interação social para que haja aprendizagem. E a gente vai entrar na teoria de Gardner, que é a teoria de múltiplas inteligências. Ele vai dizer que o teste de QI não vai avaliar a inteligência. Por quê? Porque a pessoa, apesar de ter um QI bem elevado no teste, ele pode ser inteligente para outras coisas que são bem mais práticas e não só teóricas. Então, ele fala que esse teste não vai ser válido para todo mundo e para as inteligências de diferentes formas, né? E a gente pode aprender não somente através de métodos didáticos que a gente vê nas escolas ou na própria faculdade, mas com interações humanas, como dança, como atividades expressivas, teatro, tudo isso faz parte da aprendizagem. E o mais importante que eu acho nesse autor, que é o seguinte: o autor ele vai dialogar com vários outros autores. Então, ele vai ver o que há de melhor em cada autor e ele vai jogar dentro da sua teoria. Então, o que eu sempre falo para vocês, leiam várias teorias, tenham uma teoria como base, mas pegue o que é melhor de cada autor que vocês gostam e jogue para a prática de vocês. Isso vai facilitar muito a prática de vocês. Deste modo, a gente entra no domínio emocional. Acabamos o domínio cognitivo, vamos para o emocional. E o que é que a gente vai falar nesse domínio? Que são as emoções. Elas são fundamentais para a nossa formação. Elas são fundamentais para a formação da nossa personalidade. E o que seria a personalidade? A personalidade ela refere-se a um conjunto de características psicológicas que tendem a ser estáveis em uma pessoa.
Ou seja, quando a gente é criança, até mais ou menos uns 7 anos de idade, a gente não sabe o que é que a gente é, como a gente vai viver, como a gente vai intervir na vida. A gente muitas das vezes vai ter uma pessoa que vai falar, uma pessoa que vai... Ah, qual é a música que tu gosta? Tu não sabe, tu vais formando isso. A partir dos 7 anos de idade, você já tem uma cabeça formada, você já tem uma formação de quem você é, de como você vai agir sobre o mundo, e isso é a personalidade. É quando você vai tender a estabilizar essas suas emoções, beleza? E aí nós temos um dos caras mais importantes no desenvolvimento psicológico do mundo, algumas vezes até ultrapassado, dizendo alguns autores, que é Freud. Freud criou um desenvolvimento da psicológico que é através da psicanálise. A psicanálise nada mais é do que uma conversa, uma dialética, uma conversa entre o psicólogo e o paciente. Ele vai escutar o paciente. Então ele é moldado no quê? Em forças inconscientes que motivam o comportamento humano. Não vamos nos aprofundar na teoria de Freud, mas Freud ele tem 3 princípios que vão nortear essa teoria dele, que é o id, o ego e o superego. O id, ele é o quê? Eles são os impulsos de prazer. O que seriam esses impulsos de prazer? Seria tudo aquilo que você faria para te dar prazer, independente se é certo ou se é errado. Ah, eu vou sair e eu vou ali e vou pegar aquela mulher. Não quero nem saber. Ela é bonita, eu vou lá e pego. Ah, o cara me ofendeu, eu vou lá, vou quebrar a cara dele. Ah, o cara me ofendeu minha mãe, eu vou matar ele. Então são impulsos que são muito mais levados para o que a gente chama de animalescos. Eu estava até falando um dia desses, ele tem muito mais intuição, é muito mais animal. Você vai lá e faz por impulso, ele é impulsivo. Essa que é a palavra, certo? E aí entra um outro conceito que é o quê? É o superego, que ele é a tua consciência. Ele é o sistema de valores que ele vai chegar, ei, não faz, isso está errado. Não, não pode fazer, isso está errado. Não, não faz isso, que isso está errado. Então, tens o instintivo, aquilo que é instinto que atua, que você vai e faz, e tem o superego que ele vai fazer o quê? Ele vai te dizer não, não faz, não faz, não faz, não faz, não faz, tá? E aí entra um meio termo que é o quê? Que é o ego, que é a razão. Poxa, cara, eu tenho vontade de fazer isso, mas é errado. Porém, se eu fizer isso e ajudar aquela pessoa, e não é contra a lei, ou sei lá, seja lá o que for, ele vai ser um meio termo, ele vai mediar entre os dois, para que tu não faça algo muito errado, mas que tu também não deixe de fazer algo que possa te dar prazer. Então ele vai ser o quê? A razão. Beleza? E nós entramos também no último pensador, que foi um discípulo de Freud, certo? E ele desenvolveu o desenvolvimento psicossocial. Qual é a diferença entre ele e Freud? Ele amplia a teoria de Freud. Ele vai enfatizar a importância da sociedade no desenvolvimento da personalidade. Então, a sociedade, antes, isso era inato, era da pessoa. Freud dizia que era da pessoa aquilo e tal, parará, e pronto, acabou. Outro, agora Erikson, ele vai dizer que a sociedade ela vai influenciar o meio, o ambiente, ele vai influenciar na personalidade da pessoa, no desenvolvimento psicológico da pessoa. E que, antigamente, o ego, ele chegava no meio termo, pronto, acabou. E a partir daí, não. O ego ele vai sempre se desenvolver durante toda a vida, durante o ciclo da vida. Por quê? Porque
Dependendo da situação que você vive, do contexto histórico, isso muda muito. Então, Erikson vai dizer isso das interações sociais. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí. Um abraço e vamos fazer as interações lá no grupo.